6 hábitos poderosos para fortalecer a memória na juventude e na velhice. Você já esqueceu onde deixou as chaves, ou aquele nome que estava na ponta da língua? A memória é como um músculo. Se não for exercitada, enfraquece. Hoje você vai descobrir 6 hábitos poderosos que fortalecem a memória. Em qualquer idade, da juventude à velhice. O segredo da mente afiada está nas suas escolhas diárias. Fique até o final, porque o 6º hábito é o mais surpreendente. A alimentação inteligente é um pilar essencial para a saúde cerebral, influenciando a memória e o desempenho cognitivo. Ao incluir alimentos ricos em ômega 3, como salmão, sardinha e sementes de chia, você fornece ao cérebro os ácidos graxos necessários para a formação de sinapses. O consumo frequente de frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes e castanhas garante a presença de antioxidantes que neutralizam os radicais livres, protegendo as células cerebrais dos danos oxidativos e retardando o envelhecimento precoce. As vitaminas do complexo B, encontradas em ovos, leguminosas e cereais integrais, desempenham um papel crucial na transmissão eficaz dos impulsos nervosos, facilitando o aprendizado, a concentração e a agilidade mental. Adotar uma dieta balanceada, e sim integra proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos de baixo índice glicêmico, reforça a memória e promove um envelhecimento cerebral saudável, preparando o organismo para enfrentar os desafios diários com clareza e vigor. Um sono reparador é fundamental para a saúde do cérebro, influenciando diretamente a memória e o aprendizado. Durante o descanso profundo, o organismo consolida informações, reorganiza conexões neurais e elimina toxinas acumuladas ao longo do dia. Esse ciclo restaurador permite que os neurônios se regenerem, equilibrando a química cerebral e fortalecendo a capacidade cognitiva. Dormir de 7 a 9 horas de forma contínua, sem interrupções, potencializa a fixação de experiências e revitaliza tanto o corpo quanto a mente, reduzindo o estresse e aprimorando o humor. Adotar uma rotina noturna consistente, com ambiente silencioso, iluminação suave e ausência de dispositivos eletrônicos, garante um sono de qualidade que sustenta o desempenho mental e protege contra o envelhecimento precoce. Assim, o sono reparador é um aliado indispensável para manter a memória ativa e aguçada em todas as fases da vida. Uma boa noite de sono revitaliza a mente, clareia o pensamento e fortalece cada conexão. A prática regular de exercícios físicos é um dos hábitos mais poderosos para fortalecer a memória e preservar a saúde do cérebro ao longo da vida. Movimentar o corpo aumenta o fluxo sanguíneo, garantindo que o cérebro receba mais oxigênio e nutrientes essenciais para o funcionamento das células nervosas. Além disso, a atividade física estimula a produção de neurotransmissores, como dopamina, serotonina e endorfina, que melhoram o humor, reduzem o estresse e favorecem a concentração e a capacidade de retenção de informações. Um dos grandes benefícios dos exercícios está na produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Uma proteína fundamental para a criação de novas conexões neurais e a proteção dos neurônios contra o envelhecimento precoce. Pesquisas mostram que pessoas ativas fisicamente apresentam menor risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, pois a prática constante de atividades aeróbicas, como caminhada, corrida e dança, contribui para a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas conexões ao longo da vida. Os exercícios de resistência, como a musculação, também têm um impacto positivo na memória, pois estimulam a liberação de hormônios anabólicos que preservam a integridade dos tecidos cerebrais. Além disso, práticas como yoga e alongamento auxiliam na redução do cortisol, o hormônio do estresse, que em níveis elevados pode prejudicar a memória e a capacidade de raciocínio. Para maximizar os efeitos dos exercícios na memória, o ideal é manter uma rotina consistente, combinando atividades aeróbicas e de força pelo menos 3 a 5 vezes por semana. Pequenas mudanças na rotina, como subir escadas em vez de usar o elevador, caminhar diariamente ou praticar esportes, fazem uma grande diferença na manutenção da saúde cerebral. Mexa-se.
A cada passo, a cada movimento, seu cérebro se fortalece, criando novas conexões e garantindo uma mente ágil e ativa em qualquer fase da vida. A longevidade mental começa pelo corpo. Aprendizado contínuo é um dos hábitos mais poderosos para fortalecer a memória e manter o cérebro ativo ao longo da vida. Assim como um músculo, o cérebro precisa ser constantemente desafiado para crescer e se fortalecer. Quanto mais o estimulamos com novas informações, mais conexões neurais são formadas, promovendo a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas redes de comunicação. Estudos mostram que pessoas que se dedicam ao aprendizado contínuo apresentam melhor desempenho cognitivo e menor risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Isso acontece porque o ato de aprender ativa diferentes áreas do cérebro, estimulando o hipocampo, a região responsável pela formação e consolidação da memória. Quanto mais variado for o aprendizado, maior será o fortalecimento dessas conexões neurais. Existem diversas formas de exercitar o cérebro por meio do aprendizado. Ler livros, estudar novos temas, aprender um idioma, tocar um instrumento musical ou até mesmo resolver quebra-cabeças e jogos de estratégia são excelentes maneiras de manter a mente ativa. Essas atividades exigem atenção, concentração e raciocínio lógico, treinando a memória de curto e longo prazo. Além disso, ensinar algo novo para outra pessoa reforça ainda mais a retenção do conhecimento. Quando explicamos um conceito, nosso cérebro revisa a informação e a fixa de maneira mais profunda, tornando o aprendizado ainda mais eficiente. Esse é um dos motivos pelos quais professores e palestrantes costumam ter uma memória afiada. Eles estão constantemente repetindo e reforçando informações. Criar o hábito de aprender algo novo regularmente não apenas fortalece a memória, mas também melhora a criatividade, aumenta a autoestima e mantém a mente jovem e ativa. Pequenos desafios diários, como ler um artigo sobre um assunto diferente, testar um novo hobby ou até mesmo mudar a rotina, ajudam o cérebro a se renovar. Nunca pare de aprender. O conhecimento é o combustível da mente, e investir no aprendizado contínuo é a chave para uma memória forte e uma vida repleta de descobertas e conquistas. A socialização e as emoções positivas são fundamentais para fortalecer a memória e preservar a saúde do cérebro em todas as fases da vida. O contato social estimula a mente, mantém as conexões neurais ativas e reduz significativamente o risco de declínio cognitivo. Estudos mostram que pessoas que mantêm relacionamentos saudáveis e interagem regularmente com amigos, familiares e comunidades têm melhor desempenho na memória e na tomada de decisões. Conversar, compartilhar experiências e rir com outras pessoas ativa áreas do cérebro responsáveis pela linguagem, pelo processamento emocional e pela memória. O simples ato de contar uma história ou relembrar momentos do passado reforça as conexões neurais e facilita o armazenamento de novas informações. Além disso, a troca de conhecimento e a exposição a diferentes pontos de vista estimulam o pensamento crítico e a flexibilidade cognitiva. O impacto das emoções positivas na memória é imenso. O estresse crônico e a ansiedade elevam os níveis de cortisol, um hormônio que, em excesso, pode danificar o hipocampo, a principal estrutura cerebral envolvida na formação da memória. Por outro lado, emoções como felicidade, gratidão e entusiasmo liberam neurotransmissores como dopamina e serotonina, que fortalecem as redes neurais e melhoram a retenção de informações. Participar de grupos sociais, praticar atividades em equipe, envolver-se em projetos voluntários ou simplesmente cultivar laços afetivos reduz a solidão e fortalece o cérebro. Além disso, hobbies que combinam socialização e aprendizado, como dança, teatro e jogos de tabuleiro, proporcionam duplo benefício, estimulação mental e interação social. Manter um círculo social ativo também ajuda a prevenir a depressão, uma condição que pode prejudicar gravemente a memória e a capacidade cognitiva.
Pequenos gestos diários, como um telefonema para um amigo, uma conversa animada ou um abraço sincero, fazem toda a diferença para o bem-estar mental. Cultive boas relações. A memória é fortalecida pelo afeto, pela alegria e pelo compartilhamento de momentos significativos. Quanto mais nos conectamos com os outros, mais nutrimos nossa mente e garantimos uma vida mentalmente ativa e equilibrada. As técnicas de memorização são ferramentas poderosas para fortalecer a mente, melhorar a retenção de informações e aumentar a capacidade de aprendizado em qualquer idade. O cérebro funciona melhor quando recebe estímulos organizados, e aplicar estratégias específicas facilita o armazenamento e a recuperação de dados importantes. Uma das técnicas mais eficazes é a associação de imagens e histórias. O cérebro tem maior facilidade em lembrar informações conectadas a imagens vívidas ou narrativas envolventes. Por isso, transformar dados em cenas mentais ou criar histórias criativas para representar conceitos abstratos ajuda a fixá-los de maneira mais natural e duradoura. Outra estratégia poderosa é o uso de mnemônicos, que consistem em acrônimos, rimas e padrões para facilitar a lembrança. Um exemplo clássico é a sigla VEM TUDO para lembrar os planetas do Sistema Solar: Vênus, Terra, Marte, etc. Esses atalhos mentais tornam a recuperação da informação muito mais rápida e eficiente. A repetição espaçada também é essencial para consolidar a memória. O cérebro processa informações por meio da repetição e revisar conteúdos em intervalos progressivos. Por exemplo, no primeiro dia, depois de 3 dias, 1 semana e 1 mês. Fortalece o armazenamento na memória de longo prazo. Essa técnica é amplamente usada em estudos e aprendizado de idiomas. O método dos locais, também conhecido como Palácio da Memória, é uma técnica milenar utilizada por mestres da memorização. Ele consiste em associar informações a lugares familiares, como cômodos de uma casa, e navegar mentalmente por esses espaços para recuperar os dados desejados. Além disso, a escrita manual reforça a fixação das informações. Anotar à mão ativa áreas do cérebro responsáveis pelo processamento profundo, tornando o aprendizado mais eficaz do que apenas ler ou digitar. Incorporar essas técnicas no dia a dia melhora significativamente a memória e o raciocínio. Treine sua mente. Com o uso dessas estratégias, sua memória se tornará mais ágil, permitindo que você retenha e recupere informações com facilidade. Agora que você conhece os 6 hábitos poderosos, comece a aplicá-los no seu dia a dia. Pequenas mudanças geram grandes resultados. E aí, qual desses hábitos você já pratica? Comente aqui e compartilhe este vídeo com quem precisa fortalecer a memória. Se quer mais dicas valiosas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua mente agradece.